As formigas da ilha Jeju foram exterminadas. Sun Jinwoo se tornou alvo de 2 caçadores de nível nacional. Esses são Liu Zhigang, o caçador mais forte da China, e Thomas Andre, o mais forte dos Estados Unidos. Na terceira noite da raid na ilha Jeju, os militares e a guilda Cavaleiros chegaram até a ilha para coletar os cristais de mana. Park Jong-soo, que é o mestre da guilda Cavaleiros, dizia: tem pessoas que realmente não têm sorte. Aquele homem sempre fez de tudo para se tornar o melhor. Ele sonhava em ganhar uma medalha de ouro. Ele treinou duro sozinho, perdeu peso para diminuir sua categoria, aguentou treinos pesados, mas a única coisa que faltava era participar das Olimpíadas. Estava perto dele realizar o seu sonho. O teste de doping não indicou problema algum e ele também não teve nenhum pesadelo na noite anterior. Sua condição era a melhor possível, mas por causa de um despertar repentino, ele foi pego pelo medidor mágico e não pôde participar das Olimpíadas. Park Jong-soo começa a chorar. Essa na verdade era a sua história de vida. Esse homem desistiu de seu sonho, mas começou a ter um novo, o sonho de criar a maior guilda do país. Jong Yun-tae diz que seu chefe era incrível. Jong-soo diz que aqueles cristais de mana são de alta qualidade. Se pudessem pegar isso, eles seriam a melhor guilda do país. Aquele lugar estava bem vazio. Vemos apenas os corpos das formigas despedaçadas, porém eles não sentiam nenhuma energia mágica. De repente, uma formiga sobrevivente aparece. Park Jong-soo, sem pensar 2 vezes, utiliza sua espada e corta a cabeça daquele monstro. Essa era a força do caçador de rank A, que é o líder da guilda Cavaleiros. Ele pede para os soldados não se preocuparem, afinal, ele e sua guilda estavam ali. De repente, Park Jong-soo e Jung Yun-tae sentem uma forte presença. Algo perigoso estava chegando. Os soldados perguntam quem seria aquele. Vemos então um homem extremamente forte se aproximando. Ele possui olhos amarelos, cabelos longos e sua vestimenta é feita de várias peles de feras e ossos de monstros. Park Jong-soo pede para ele se identificar. As únicas pessoas que deveriam estar na ilha são as que a associação mandou. Yun-tae se perguntava se esse cara é mesmo um humano. Jong-soo pede para os soldados não atirarem. Aquele cara não parecia um monstro. Mas de repente, o homem de olhos amarelos pronuncia algumas palavras. Aquela era uma língua não humana. Essa é a língua dos monstros. Park Jong-soo fica assustado. Será que esse cara realmente é um monstro? De repente alguém estala os dedos. Todos os caçadores e soldados ali presentes sentem uma forte pressão mágica e desmaiam. Eles perdem suas consciências. Outro homem então se aproxima. Aquele homem tem a pele azul e dizia: nós não precisamos chamar a atenção. Eu só fiz eles dormirem um pouco. Quer confirmar? Aqueles são Rakan, o monarca das feras, e Szilard, o monarca do gelo. O homem fera diz que tinha certeza. Isso é coisa do poder daquele cara. O outro acha isso estranho. Não entendo porque ele está ajudando os humanos. Rakan então responde: vai saber, já que está curioso, porque não vai perguntar. Esse lugar está fedendo a insetos apodrecendo. Se ela visse isso, estaria horrorizada. A caça irá continuar como planejado. Nada mudou. Szilard concentra a mana em seus dedos. Ele então abre um portal, mas nesse momento Rakan dizia: parece que um esteve aqui. Que tal tomarmos conta disso, já que estamos por aqui? Szilard então responde: nós iremos deixar esse lugar nas mãos dele. Ele não queria se envolver. Szilard vai embora, mas Rakan permanece naquele lugar. Ele diz que o monarca do gelo era um covarde. Rakan observa os caçadores caídos no chão. Ele acredita que não precisam causar confusão. Utilizando suas garras, Rakan abre um portal. Ele então vai embora daquele lugar. Enquanto isso, vemos o enterro de Min Byung-gu. Os repórteres utilizam suas câmeras para gravarem aquele momento. Várias fotos também estavam sendo tiradas. Sun Jinwoo se aproxima com uma flor branca em suas mãos. Depois da raid da ilha Jeju, houve bastante comoção no país. Na internet, as pessoas estavam surpresas com Sung.
Eles diziam: estou sem palavras. Achava que era impossível invocar tantos monstros. Minha luta contra o câncer durou 10 anos, mas terminou depois de ver como o caçador Jinwo lutou com seus monstros. Ele é tão legal, ele é o melhor. As opiniões sobre Jinwo mudaram bastante. A missão na ilha foi a primeira raid oficial de Sung após ter se tornado um Rank S. Por isso na internet as pessoas discutiam se Sung agora já seria um caçador de nível nacional. Muitas achavam que isso não seria possível, afinal foi sua primeira missão como Rank S. Mas outros acreditavam que ele estava em um nível superior aos demais caçadores de Rank S. Ele fechou aquela dungeon praticamente sozinho em sua estreia. Sendo assim, outras conversas surgiram. Algumas pessoas diziam: se o caçador Sung Jinwo estivesse na raid desde o início, o caçador Min Byung-gu estaria vivo. Sung não pode evitar as críticas. Houveram pessoas que o apoiaram, mas poucos se deram ao trabalho de rebater as críticas, já que era verdade que as pessoas morreram. No velório, Sung Jinwo passa por Baek, o líder da guilda Caçadores, então dizia: eu acreditava que um herói solitário nunca acabaria com uma guerra sozinho, mas o que aconteceu dessa vez me fez começar a pensar que talvez eu estivesse errado. Mantenha a cabeça erguida, senhor caçador. Foi você quem escreveu as últimas páginas deste livro sangrento. Obrigado. A caçadora Cha Hain estava ali também. Ela observava Sung. Cha Hain fica envergonhada quando percebe que Jinwo olhou de volta para ela. A quinta raid da Ilha Jeju teve uma participação de 4.801 caçadores. 727 haviam acabado de despertar. Desses, 64 despertados e 32 civis morreram. Foi uma tragédia que terminou com um número considerável de perdas. Mas foi nessa raid que teve o menor número de feridos e de baixas, comparado às 4 tentativas anteriores. Sung Jinwo se encontra com o presidente Go Gun-hye. O velhote pergunta se Sung estava pensando em criar uma guilda. Pessoas com licença de caçador de Rank S não precisam de uma permissão de mestre de guilda. Tudo o que precisam fazer é ligar para a associação e iremos cuidar do resto. Sung entende, ele precisa entender as vantagens de ser um caçador de Rank S. Go Gun-hye pergunta se Sung colocou algum tipo de barreira na Ilha Jeju. Sung fica surpreso com isso. O presidente então informa que houve um incidente de pessoas desmaiando quando foram cuidar das formigas restantes e coletar os cristais. Todos eram caçadores de Rank A ou B, incluindo membros da guilda Cavaleiros. Go Gun-hye acreditava que Sung colocou algum tipo de barreira ali. Jinwo responde que não fez isso. Ele queria saber os detalhes do que aconteceu. Go Gun-hye revela que eles não lembram do que aconteceu antes de perderem a consciência. Na verdade, eles não sabem se foram atacados por magia ou não. Sung se pergunta se essa foi uma armadilha que as formigas deixaram. De repente, o presidente é chamado. Um dos seus convidados chegou antes do esperado. Go Gun-hye se despede. Ele agradece Sung Jinwo por seu tempo. Sung também precisava ir para casa. Ele vai no estacionamento para pegar a sua van, mas de repente um homem o aborda. Esse era o agente sênior Adam White, da Associação dos Caçadores Americanos. Ele se apresenta e entrega um cartão para Sung. Adam diz que estava tentando encontrar Jinwo e até mesmo teria passado em seu escritório. Sung então se lembra, esse cara deve ser o estrangeiro que Jinwo havia mencionado. Ele pergunta o que o homem queria e Adam revela que teria algumas informações. Sung não iria ouvir essa informação de nenhuma instituição ou país existente exceto eles. Jinwo pergunta por que Adam estava disposto a dar essa informação. O americano diz que revelar certos segredos para certas pessoas poderia ser um benefício para eles. No começo, ele era o único que falaria com Sung, mas o diretor da Associação de Caçadores Americanos viu a raid na Ilha Jeju e agora queria muito falar com Jinwo. Isso era algo raro. Adam havia preparado um carro e pergunta se Jinwo gostaria de estar nesta reunião. Sung revela que não tinha certeza de que essa informação era confiável e por isso ligaria de volta depois que pensar sobre o assunto. Adam então diz: em negociações, quanto melhor sua carta, melhor não escondê-la. Upgrader, conheça o caçador que pode aumentar a habilidade de outro caçador. Sung fica surpreso com essa informação e por isso ele decide se encontrar com os americanos.
Após ouvir a palavra Upgrader, que é o nome do caçador capaz de aumentar as habilidades de outro caçador, Sung Jin-woo decide ir com Adam White para encontrá-lo. Eles finalmente chegam até o local. Naquele lugar, Sung acaba conhecendo o diretor Michael Connor. Ele diz que será direto e rapidamente mostra uma pasta para Sung Jin-woo. Aqueles eram os documentos de imigração para os Estados Unidos. Normalmente levaria 2 anos para poder cuidar disso, mas o caso de Sung era diferente. Com apenas uma palavra, ele pode se tornar um cidadão americano imediatamente. Sung Jin-woo corta o assunto, aquilo não lhe interessa. Ele veio até ali porque o agente Adam disse que daria uma informação importante para ele, aumentar a habilidade de alguém. Isso é mesmo possível? Connor fala que a pessoa capaz de fazer isso já estava ali. Eles então trazem a senhorita Sellner. Sung Jin-woo fica surpreso ao ver aquela mulher. Norma Sellner é a única pessoa no mundo capaz de ajudar os outros caçadores a ultrapassarem seus limites. Sung percebe que ela tem uma atmosfera diferente dos outros caçadores. Connor pede para ela explicar sua habilidade para Sung. Norma então dizia: "Você não acredita, não é? Todos os outros caçadores também tinham o mesmo olhar que você no começo, mas quando você experimentar, não conseguirá mais parar." Os olhos de Norma começam a brilhar e ela dizia: "Como você sabe, todos os caçadores têm um limite, ninguém pode excedê-lo. Então, a menos que você tenha passado por um despertar duplo, nunca conseguirá chegar em um ranking maior. Esse é o conhecimento básico dos caçadores. Eu tenho a habilidade de ajudar os outros a ultrapassarem esse limite. Eu posso ajudá-los por meio de 3 estágios, mas não tenho certeza se devo chamar isso de despertar duplo forçado ou de aumento de potencial." Connor revela que tudo aquilo era verdade, mas quando Norma usa seu poder, ela precisa descansar por um tempo. Então alguns caçadores são escolhidos por ano para conseguir esse benefício. Sung Jin-woo então percebe que essa é uma oportunidade única. Ele pergunta o quanto isso será funcional. A mulher responde que depende de cada caçador. Quando passam pelo 3º estágio, eles podem aumentar de 20 a 30% de sua força. Sung acha aquilo incrível. Agora ele entendeu porque o caçador Hwang Dong-soo decidiu se mudar para os Estados Unidos, apesar das críticas. Quem recusaria uma oportunidade assim? Todos os outros caçadores iriam abaixar a cabeça e assinar o contrato para conseguirem isso. Sung pergunta o que aconteceria se essa habilidade vazar. Connor responde que é por isso que a senhorita Sellner está com eles. Os Estados Unidos assumem a responsabilidade pela sua segurança e pagam uma boa quantia para ela. Em troca, Norma ajuda os caçadores que eles selecionam. A habilidade dela é o presente que eles estão dando para Sung Jin-woo. Sung diz que isso se parece mais com um acordo do que com um presente. Connor então dizia: "Caso se torne um caçador dos Estados Unidos, iremos nos certificar que você será o primeiro a receber esse benefício e também formaremos um acordo com condições melhores com a guilda que Sung escolher." Norma diz que eles não precisam se apressar, ela ajudaria Sung a passar pelo 1º estágio hoje. Esse era o seu presente. Connor pergunta se Sung concorda em desbloquear o seu potencial. Isso seria uma amostra grátis. Sung percebe que Norma era alguém bem confiante em suas habilidades. Ela segura a mão de Sung Jin-woo e pede para ele olhar em seus olhos. Esse é o primeiro passo. Connor sorri. Sung caiu como um patinho. Ele esteve se mantendo calmo, mas quando passar pelo 1º estágio, com certeza vai entrar em contato com eles novamente. Mas se ele for impaciente, poderá assinar o contrato agora mesmo. A raid na ilha Jeju, onde Goto Ryuji estava